Profeta Daniel 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Então vamos ler a palavra do Senhor. Daniel, capítulo de número 2, versos 20 e 21. A palavra do Senhor nos diz assim: falou Daniel, dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Diga comigo assim: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque é ele que muda o tempo e as estações. Coloca a mão no seu coração, meu irmão. Pai, nós queremos te dar graças nessa noite, porque nós sabemos que o teu Espírito está neste lugar, através da tua igreja, através de cada irmão. E eu peço nessa noite, Espírito de Deus, flua nesse lugar, flua no nosso interior, como fogo consumidor, nos trazendo palavra de sabedoria, palavra de revelação da parte de Deus nessa noite. Nós pedimos que o trono de graça venha se manifestar nesse lugar, que a palavra da graça venha fluir nesse lugar, que os nossos corações venham estar incendiados e tocados pela tua palavra. Pai, que nós venhamos sair daqui nessa noite, Pai, tocados e transformados pela tua palavra. Eu creio que no nome de Jesus, que da mesma forma que aqui nós entramos, nós não vamos sair, porque eu creio que nós vamos sair aqui nessa noite com o nosso coração aquecido em fé, com o nosso coração aquecido pelo propósito do Senhor, com o nosso coração direcionado pela tua palavra. Então arde em nós, queima no nosso coração, para que nessa noite nós venhamos, Pai, comer da palavra que é tua, comer do maná, comer dessa comida que é celestial, que é a tua palavra, no nome de Jesus. Espírito Santo, flua sobre nós, flua nesse lugar, flua em nós, com sabedoria, revelação, que os nossos olhos venham estar abertos nessa noite, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós acabamos de ler Daniel no capítulo 2, e nós temos que entender, irmão, que Deus é que rege o tempo. Deus, ele está por trás de todo o movimento na história. Deus é que muda a estação. E quando ele muda a estação, Deus, ele muda o clima, a umidade, a sequidão, sabe? Ele para a chuva, ele faz chover, a intensidade do sol, a temperatura, a atividade, até mesmo o metabolismo. Por quê? Porque assim como Daniel está dizendo, é ele que muda o tempo. Diga comigo assim: Deus que muda o tempo. Então a palavra do Senhor diz que Deus, ele reina na história. Ninguém é capaz de voltar no tempo, nem por um segundo só, nem por um milésimo só. O tempo é decreto de Deus. Cadê a mais? A mais é faz. Tem outras irmãs aí. Então o que você faz? Você vai pegar todos os ingredientes, jogar o fermento, vai jogar água quente por cima de todos os ingredientes, você vai amassar bem aquela massa, e vai chegar um momento, o que vai acontecer? Aquela massa que era pequena, vai ficar grande. Por quê? Porque o fermento biológico nada mais é do que bactérias. Aí quando você joga água quente em cima dessas bactérias, dentro daquele tanto de ingrediente, o que vai acontecer? Essas bactérias vão começar a se multiplicar. Vai acasalar e multiplicar. Aí o que acontece? O processo começa a ter velocidade. Depois de meia hora que você colocou aquele fermento, jogou água por cima, você vai voltar, o pão cresceu. Por quê? Porque você colocou mais velocidade no processo. Então o verão é isso. Nós colocamos mais velocidade no processo. Então à medida que a primavera vai se transformando em verão, você está no embalo de Deus, sabe? Você está no embalo daquilo que Deus falou para você na primavera.
Na primavera Deus te prometeu várias coisas a respeito da palavra, da fé, da unção, da capacitação para um propósito profético. Então as palavras que Deus te deu na primavera, ao perfume, ao unguento da primavera, se cumprirão aonde? No verão. Porque no verão é o momento de altos processos, é tempo de atitudes realistas, é tempo de força, é o clímax, é tempo de frutificação. Verão é o tempo que você está do lado de fora e que vai à luta, é tempo de grande edificação, tempo de você arregaçar as mangas e fazer, de construir, de avançar coisas novas, de sonhar novos sonhos, de projetos, de fé ousada. Sabe, é momento de passos decisivos, para que venha mudar as épocas da sua vida para sempre. Então, as estações de Deus, irmãos, elas não vão durar apenas 3 meses como da natureza. Pode durar mais tempo. Diga para o seu irmão assim, as estações de Deus na sua vida não vão só durar 3 meses. Pode durar mais tempo. Então, por que pode durar mais tempo? Porque depende de que resposta Deus quer tirar da nossa vida. Depende de que resposta Deus quer tirar da sua vida. Então, no verão, tudo está em andamento, em pleno êxito. Aí o que acontece, irmãos? Chega um momento que nós percebemos 2 coisas. Os frutos começam a chegar, a coisa boa começa a chegar. Você é promovido, você é uma pessoa em destaque, é reconhecido na igreja por sua frutificação e dedicação, a avançar. Você começa a desfrutar de todas as promessas, as coisas começam a acontecer na sua vida, os frutos começam a chegar. No seu trabalho você começa a ser conhecido, na sua célula você começa a estar em destaque, você começa a fluir mais do que outras pessoas, mas você nem percebeu. O outono começa a entrar na sua vida. Outono é tempo de frutificação. Outono é o tempo da estação dos frutos. Ao mesmo tempo que tem tanto fruto, as folhas estão amarelas, sem vidas, um certo sinal de cansaço. Você cresceu, você avançou, mas tudo parece que está cansado. As folhas que estavam amarelas agora estão marrom, estão caindo. Por quê? Porque você teve que gastar energia. Você teve que gastar, teve que ter nutrição. Você teve que gastar tudo que você tinha. As suas reservas foram para o fiasco, acabaram, não tem mais nada. Tem fruto, mas ao mesmo tempo que tem fruto, tem aparência de morte. Ao mesmo tempo que tem fruto, tem aparência que está perdendo a força. Ao mesmo tempo que tem fruto, parece que não tem mais vida. Está tudo marrom. Sabe, aquilo que era só ânimo, poder de Deus, agora já não está mais daquele jeito. É tempo de perigo, de acomodação, sabe, de cristalização dos paradigmas. Por quê? Porque é um momento que você começa a perder a sensibilidade. Sabe, se no verão, se na primavera você tinha aquela sensibilidade, aquele quebrantamento instantâneo, quando alguém cantava, quando você ia numa reunião fria, já ficava quente, já não está mais desse jeito, porque o outono chegou. Diga para o seu irmão assim, o outono chegou, irmão. Então, o outono não vai ser esse momento às vezes que só é flores mais, porque na primavera tudo era flores. No verão estava tudo acelerado, tudo estava dando certo, tudo que eu colocava para fazer era feito, tudo acontecia, sabe? Mas chegou no outono, e as lágrimas não são mais fáceis, o coração doce, terno e obediente, não é mais como antes. Por quê? Já se acostumou a vir para o culto, já se acostumou com a palavra, já se acostumou com a unção, já se acostumou com aquilo que Deus o deu, e os recursos acabaram. E sabe, o outono nos fala algo, irmãos.
a buzina e a sirene toca. E começa a dizer: perigo, perigo. Fala para o seu irmão: perigo, perigo. Por quê? Porque é no outono que a nossa fé começa a declinar. Nós começamos a olhar para as pessoas. Nós olhamos líderes cansados. Sabe, a pessoa está indo na célula daquele jeito, sabe, carregado. Quando você estava lá na primavera, no verão, falava da célula, era um prazer. Falava de vir no culto, era automático. Não, eu tenho que ir. Mas quando chega o outono, o que acontece? Tudo desacelera. Não tem mais aquele ânimo. Não tem mais aquela sensibilidade. Não tem mais aquela vontade. Por quê? Deus está levando você para lugares mais profundos. Mas quando você percebe, já não há mais folhas em você. Já não há mais folhas na árvore. E você não vê mais a vida. Você começa a ver só a morte. E sabe o que é o pior de tudo, irmãos? Que depois do outono ainda vem o inverno. E a estação começa a se mudar. E chega o inverno. Sabe, quando chega o inverno de Deus na sua vida, é o momento que Deus vai tirar você da superficialidade. Outono é tempo de perda. Diga comigo assim: outono é tempo de perdas. Sabe, não é mais o tempo de paz. É tempo de guerra. Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que o covarde do diabo, ele vai atacar você na primavera? Sim ou não, irmão? Você acha que o covarde do diabo vai atacar você no verão? Ele vai atacar você quando? Vai começar a atacar você já no outono. Por quê? Porque no outono já não tem mais vida. Tem muitos frutos. Mas quando você olha aquelas árvores cheias de frutos, você percebe que ao mesmo tempo que elas estão frutificando, elas têm a semelhança com a morte, que não parece que não tem vida. Por quê? Porque toda a energia, todo o vigor, tudo que ela tinha, ela teve que dar para que esses frutos venham a ser gerados. Então, você acha que o covarde do diabo vai atacar você no verão? Claro que não. Então ele vai te bombardear de argumentos na sua mente no outono. Ele vai bombardear a sua mente, não é na primavera. Ele vai bombardear a sua mente, não é no verão, é no outono que ele começa a bombardear você. Ele vai começar a encher você de argumento. Ele vai primeiramente começar a acusar Deus na sua mente. Ele vai começar a falar: Deus é injusto, a igreja é injusta. Sabe, não vale a pena, não adianta. Por quê? Porque ele começa a lançar pensamentos malignos na sua mente, nesse momento. Não, meu líder não gosta de mim, meu líder não investe em mim. Olha, o pastor não me visita, os irmãos não estão nem aí para mim. Por quê? Porque ele vai começar a minar a sua mente, com esse tipo de argumento. Aí sabe aquele ativismo, sabe toda aquela energia, toda aquela atividade que existia na primavera, que existia no verão, acabou, irmão. Por quê? Porque agora está começando o inverno. E quando o inverno começa, é tempo de pendurar a chuteira. É tempo de você tirar o meião e guardar dentro do guarda-roupa. No inverno, as músicas mudam. Na época do verão, você está no verão, a música é assim: ó, levanta-te, levanta-te, Senhor. Para os jovens, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000. É tempo de alegria, é tempo de romper, de vencer, de ir em diante. Mas quando chega o outono, você já começa a cantar: eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Por quê? No verão, na primavera, você estava chutando o diabo, você estava chutando o inferno inteiro, você falava que ia chegar na porta do inferno, ia socar a cara do cão. Mas agora, quando chegou no outono, aquela energia toda, aquela força toda, aquela motivação toda, cadê, irmão?
escapuliu-se, sumiu-se, não existe mais. Por quê? Porque as estações mudaram. E quando chega no outono, muitas das vezes, é o momento que nós estamos dizendo, não, eu estou mal demais, estou numa crise danada. Aí você começa a cantar, eu sou pobre, necessitado. Aí você fala, porém o Senhor, será que cuida mesmo, irmão? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos declarando o que você quer ouvir. Quando chega no outono, a igreja não presta, não, meu trabalho não presta, nada dá certo, aquela pessoa, não. Sabe, nós começamos a declarar aquilo que nós queremos ouvir. E chega um momento que você está indo contra as evidências. Sabe, mas eu vou falar para você nessa noite, irmão. Muitos sucumbem nesse processo. Muitos não dão a resposta certa nesse processo. Mas a boa notícia para quem sucumbiu: Deus não desistiu de você. Diga para o seu irmão assim: Deus não desiste de você. Sabe, quando nós percebemos, no outono, no inverno, nós percebemos que algumas árvores perdem parte do que tem, outras perdem quase tudo. E a videira, que é o símbolo da igreja, Jesus diz assim, que o Pai é o lavrador, Ele é a videira e nós somos os ramos. Mas se você perceber, quando está em pleno inverno, a videira, você olha para ela, você vê apenas os galhos secos. Você vê um monte emaranhado, um monte de nó, parecendo cipó, algo sem vida. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus é a videira. Sabe, irmãos, algumas vezes Deus trata para que eu e você venhamos, Deus trata conosco para que eu e você venhamos responder na medida certa. Às vezes você tem que suportar a carnalidade dos outros. Às vezes você tem que suportar aquilo que as pessoas dizem para você de maneira errada. E quando chega no outono, é o momento que Deus às vezes está testando, moldando o seu caráter. Mas a sua atitude tem que ser como a de Cristo. Diga assim: a minha atitude sempre tem que ser como a de Cristo. E qual a atitude de Cristo, irmão? A atitude de Cristo é a atitude de se dobrar, de se humilhar, de deixar a justiça com Deus. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus 10:30 que ao Senhor pertence a vingança e o juízo, e Ele retribuirá. Mas muitas vezes, quando chega nesse momento, nós queremos exercer a justiça com nossas próprias mãos. Nós queremos exercer o nosso direito de justiça. Mas aí o outono passa, e agora a temperatura esfriou, freguês. Antes aquilo que tinha velocidade, agora começa a perder a velocidade. Tudo começa a ficar mais calmo. Tudo começa a parar. É tempo que não existe mais força natural alguma. Sabe, Deus, quando você chega no inverno, Deus faz você chegar no seu fim, para que Ele venha começar. Sabe, quando nós chegamos nesse inverno espiritual, quando nós chegamos nessa estação espiritual, nós percebemos que, nós sentimos que às vezes nós até morremos. Sabe, coisas que antes funcionavam, coisa que antes era automática, eu já fazia, dava certo, agora não funciona mais. Antes, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, você estava sendo promovido, agora está tudo em crise. Agora só tem déficit, só está andando para trás. Antes o saldo estava positivo e agora o saldo está negativo. Sabe, você começa a perceber que em tudo ao seu redor começa a estar seco.
Mas sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos? Como uma verdade absoluta na sua vida. É no inverno que as árvores começam a crescer para baixo. Diga para o seu irmão assim: é no inverno que você sai da superficialidade e vai para lugares profundos. Então no inverno as árvores começam a crescer para baixo. Para quê? Para suportar o peso dos frutos da próxima estação. Então o inverno é necessário na nossa vida. Não há crescimento exterior, não há crescimento por fora na estética, se primeiro não haver um crescimento interior. Não tem como você crescer por fora sem antes que você cresça por dentro. Não tem como você fluir no Espírito, fluir na graça, fluir nos dons, se primeiramente você não for transformado dentro do seu interior. Então chega no inverno, é isso que Deus quer fazer com você, irmão. Deus quer fazer essas raízes rasas alcançar lugares profundos. Deus quer tirar você do superficial para levar você para o profundo. Sabe, irmãos? Então inverno é tempo de crise na nossa vida. Inverno é tempo de que tudo na nossa vida parece que não está dando certo. Crise no casamento, crise nos relacionamentos com as pessoas, no discipulado, no meu trabalho. Sabe, as coisas começam a ficar enjoadas, velhas. Sabe, crise é quando todos os seus sistemas entram em pane. Antes acontecia, agora não funciona mais. Crise é quando tudo que você tinha, os seus recursos, a forma de você fazer, escafedeu-se, não dá mais certo. É quando o seu sistema entra em colapso. Sabe? Mas Deus, Ele quer causar um equilíbrio na sua vida. Sabe? Se você está nesse inverno brabo, se a neve está caindo lá no seu jardim, se está esse frio e você está debaixo das cobertas desse momento, na sua vida espiritual, e você está nessa crise danada na sua vida, às vezes é no seu casamento, está um inverno danado no seu casamento, irmão, está um inverno danado no seu casamento, irmã, chegou a hora de você fechar para balanço. Se é o esposo que precisa de investimento, então investe no esposo. Se é a esposa que precisa de investimento, investe na esposa. Por quê? Se nós dermos a resposta certa para aquilo que está em crise, vai melhorar. Diga assim comigo, diga para o seu irmão assim, com fé, irmão. Profundidade em Deus é para quem compra a crise. Sabe por que muita gente vive numa crise que não passa? Porque Deus, Ele coloca uma crise para os seus sistemas falhar, irmão. Quando você está em crise, o que Deus está dizendo para você? Você está tentando de uma forma natural e não vai funcionar, filho. Sabe o que Deus está dizendo para você? Só depende de mim. É isso. Sabe, irmãos, quantas das vezes que Deus ele fez eu ficar numa crise danada. Eu lembro assim, quando eu cheguei em São João, os irmãos até me lembraram disso sexta-feira. Eu comecei a ganhar R$1.000. E durante os 3 anos mais ou menos, eu tinha um orçamento dentro da minha casa de 2.500. Então imagina, irmãos, eu ganhava 1.000 e tinha que pagar 2.500 sem acrescentar nada. Então eu ficava devendo quantos? 1.500. Tá. Aí de repente, eu falei, eu tenho um dinheirinho aí no caixa, eu vou, dá para me passar um tempo. Aí eu tinha um limite na minha conta de 5, 6 mil reais. Não, eu vou usando o limite. Não, eu tenho um limite no meu cartão de crédito grande. Eu vou usar o limite do cartão de crédito. Sabe, irmãos, eu poderia ter orado no começo. Porque o negócio já era verdade no começo. Aí, o freguês aqui enganou ele mesmo. Não, vai até onde que dá. Aí quando não deu, irmão, o que aconteceu? Jesus salva eu. Sabe, irmãos,
profundidade em Deus vem para quem compra a crise. Aí chegou no momento que eu falei, Deus. Aí eu fui orar, fui depender de Deus. Mas eu não poderia ter dependido de Deus no começo, irmãos. Eu ia ficar menos endividado. Aí depois, quando eu estava tudo lascado, não tinha mais para onde ir, que eu fui falar, ô Jesus, me ajuda, paga minha conta, ô Jesus, dá um jeito. Sabe, irmãos, Deus faz esgotar todos os nossos recursos, para que nós venhamos depender exclusivamente dEle. Por isso que muitas vezes nós entramos em crise, porque Deus Ele quer esgotar a sua resposta natural. Deus Ele quer esgotar a sua dependência moral em você mesmo, para que você venha depender exclusivamente dEle. DEle. Sabe, irmãos, e como é poderoso isso. Sabe, irmão, quando eu começo a entrar numa crise agora, eu já vou, Jesus, faz eu chegar no fim logo agora, porque eu quero que o Senhor entre com providência agora. Você está entendendo, irmãos? Mas às vezes nós temos que quebrar a cabeça 1 ano, 2 anos, 3 anos, quebramos a cara no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, no 10º. Aí depois que Deus te deu, você fala, eu não poderia ter falado lá no começo? Lá no começo? Mas sabe, a crise vem na nossa vida para isso. Eu quero falar para você, freguês, quero falar para você, irmão, a vida não é só de flores. Tem inverno na sua vida também, crente. Tem inverno na sua vida também, irmão. Tem inverno na minha vida também. Sabe, as coisas preciosas na nossa vida têm um custo. As coisas preciosas na nossa vida têm valor. Sabe, quando nós respondemos à crise, nós nos tornamos pessoas mais estáveis. Quando nós respondemos à crise, nós nos tornamos pessoas menos tolas, menos complicadas, com mais paz interior. Sabe, o Senhor, nós andamos pela palavra. Nós temos que responder à crise pela palavra. Inverno é tempo de depressão, inverno é tempo de tristeza. Quem já viu na televisão o inverno lá nos Estados Unidos da América? Aquele monte de neve. Deixa eu fazer uma pergunta, você tem alguém na rua? Só tem aquelas palas, aquelas esteiras, empurrando a neve, limpando a neve. O povo está tudo aonde? Dentro de casa. Então o inverno é tempo de tristeza. Sabe, no inverno, Deus Ele quer tratar, não com as coisas exteriores, mas Ele quer tratar no interior, Ele quer tratar dentro de você. Sabe, na época que não existe nada do lado de fora, que dá para você ver, no inverno que você não consegue enxergar nada do lado de fora, não tem mais aquela coisa bonita, a nossa vida entra numa tremenda crise. Tudo empaca. Sabe, na hora de perdoar, acabou o perdão. Na hora de ter fé, acabou a fé. Na hora de submeter, acabou a submissão. Aquilo que era tudo teoria, na época agora nada mais funciona. Sabe, aquilo que era uma bênção na primavera se tornou difícil agora no inverno. Sabe, está tudo pendurado diante de você. Mas Deus Ele quer interiorizar algo dentro de você. Ele quer fazer você largar da sua superficialidade. Ele quer fazer você deixar que você seja um crente que toma leitinho para você começar a comer comida sólida. Sabe, irmãos, ninguém será capaz de experimentar o poder da ressurreição se não morrer antes. Você não vai ser capaz de experimentar o poder da ressurreição se você não decidir tomar a cruz. Mas qual que é o propósito dessa estação na sua vida? Sei lá, irmão, você está no outono, você está no inverno, você está na primavera, no verão. Qual que é o propósito? Deus quer produzir em você uma fé legítima. Deus quer produzir em você algo forte, inabalável, para que não possa ser mudado pelas circunstâncias exteriores, para que você não seja conduzido por aquilo que você vê. Mas se você está no inverno, irmão, eu tenho uma palavra do Senhor para você. A palavra do Senhor diz em Cantares, presta atenção nessa palavra:
O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno. Diga comigo assim: eis que passou o inverno. Salomão continua dizendo assim: a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. O tempo de cantar chegou na sua vida, meu irmão. Sabe, ele continua dizendo: a figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. O Senhor está te chamando para fora. Sabe, vai chegar um tempo na sua vida que o inverno vai acabar, irmão. Vai chegar um tempo na sua vida que o outono vai passar. E quando você chegar na primavera, você vai dizer em alto e bom som: glória a Deus que até aqui o Senhor me trouxe e eu sobrevivi. A crise vai acabar, irmãos. Toda crise vai desembocar em um tempo de equilíbrio, um tempo de crescimento, um tempo de frutificação, um tempo novo na sua vida, um tempo de você se apropriar, um tempo de vitória. Toda crise vai desembocar num tempo de equilíbrio na sua vida. Sabe, vai ser um tempo que você vai caminhar para as profundezas de Deus. Eu quero dizer algo para você nessa noite, irmãos. A crise termina no seu limite. Você encontra limite em si mesmo. Mas quando você avança, na próxima estação o torque é outra, a força é outra. Antes você era apenas um Fusca, um Fiat 147. Tinha que pedir gasolina emprestada de esquina em esquina. Não tinha dinheiro nem para colocar o petróleo. Mas sabe, isso é no inverno. Ser apenas um herbinho, um Fusca velho, enferrujado. Mas quando Deus muda a estação na sua vida, você deixa de ser um Fiat 147, uma carrocinha de cachorro, e torna uma Ferrari potente, um Camaro amarelo. Por quê? Porque Deus, Ele quer que você seja forte. Ele quer que você avance. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus vai fazer você crescer, meu irmão. Deus vai fazer você avançar. Sabe, nós amamos a primavera. Primavera é o tempo do pam, 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 pam. Mas é no inverno que as coisas acontecem na nossa vida. É no inverno onde que nós somos transformados de glória em glória. É no inverno que nós vamos até Deus buscar as coisas interiores. É no inverno onde as nossas forças humanas acabam e nós começamos a depender somente e exclusivamente da força do Senhor. É o tempo que a graça vem. Doeu, né? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Sabe, você não é mais uma criança. Sabe, lá na primavera, às vezes você é uma criança assustada. Mas quando chegou o inverno, Deus fez você se tornar um homem forte, uma mulher forte. Por quê? Porque o homem ele vai passar por muitos invernos na sua vida para que venha ganhar maturidade. Você é medido pelos gigantes que você abateu. Diga para o seu irmão assim: você é medido pelos gigantes que você abateu.